Olá pessoal, vamos continuar a conversa sobre diversidade genética. Bom, nós estamos tendo algumas informações relativas ao estudo da diversidade genética e nesse primeiro momento nós estamos fundamentando em procedimentos baseados em informações fenotípicas. Pois bem, em conversa anterior, nós chegamos a comentar sobre como estudar essa diversidade, né? Então nós falamos aqui que a gente precisa de uma planilha com a informação de vários acessos que foram mensurados em várias características. Nós já passamos da etapa de apresentar particularidade dessas características. E nós conseguimos, então, obter uma matriz de distância. Pode ser uma distância de Mahalanobis, uma distância de Jacquard, uma distância de Grower, e assim vai. Bom, o que fazer agora com essa matriz de distância? Então, existem alguns caminhos. Partir para avaliar o padrão de agrupamento por métodos hierárquicos, e aí então tem expectativa de ter um resultado de dendrograma. Partir para fazer agrupamento de otimização, e aí eu vou identificar grupos mutuamente exclusivos, em que cada grupo reúne genótipos similares, vai existir mais homogeneidade dentro e heterogeneidade entre grupos, e assim eu posso orientar estratégias de melhoramento, reconhecer padrões e checar as minhas hipóteses de interesse. Antes de falar sobre os métodos hierárquicos e de otimização, nós vamos dizer que a própria matriz de distância ela é bastante informativa. Obviamente que se eu tenho G genótipos, essa matriz vai ter dimensão G por G. Pode ser que essa dimensão seja muito elevada e, de fato, a inspeção dos elementos dessa matriz acaba sendo difícil de ser visualizado, difícil de você ter o entendimento de um determinado padrão. Se a matriz envolver pouco genótipo, você consegue ali identificar genótipos mais similares, mais diferentes, algum grupo, até visualmente você consegue identificar. Então nós podemos investir algum tempo nessa própria matriz de distância. Pois bem, então uma maneira de investir numa matriz de distância, por exemplo, aqui uma matriz 7x7, é por meio de um relatório, onde, por exemplo, eu relaciono todos os genótipos que eu estudei, e aqui eu me informo, não sobre todos os demais genótipos, mas com o grupo K, por exemplo, de interesse. Por exemplo, eu posso perguntar a diversidade do indivíduo 1 em relação a dois outros, mais diferentes ou mais similares, né? Posso perguntar em relação ao indivíduo 2, em relação a 3, 4, assim por diante. Então esse relatório pode ser bastante informativo, principalmente quando o meu material, por exemplo, é um material elite. Eu tenho interesse em relação a todos os 7 genótipos. Todos os 7 já veio de melhoramento, por exemplo, já é comprovadamente de interesse. Mas eu preciso saber que cada um vai ter mais semelhança ou menos semelhança em relação a outros. E quais seriam esses outros? Então nós estamos pegando essa matriz e fazendo então um relatório, tá certo? E esse relatório vai ser útil. O acesso 1, os menos similares, ou seja, os mais diferentes, nesse caso aqui é o 7 e é o 4, né? O 7 e o 4 com a distância média de 14,5. Os mais similares em relação ao 1 é o 3 e é o 2, com 2,16. Então, informação interessante, até uma informação para ser usado no campo. Então, veja se eu tivesse no campo esse genótipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e fosse praticar uma atividade de hibridação, com um relatório como esse, eu iria me orientar. Se eu tenho um indivíduo 1
e tem uma série de outros indivíduos representantes do genótipo 1, que tem a possibilidade de fornecer pólen. Existe uma série de outros genótipos receptivos, certamente que eu vou investir meu tempo, meu esforço, meu trabalho no cruzamento do 1 com o 7 e do 1 com o 4, porque eu sei que o 1 ele é mais diferente, menos similar em relação ao 7 e em relação ao 4. Consequentemente, combinações híbridas provavelmente serão mais heteróticas e as populações segregantes vão segregar mais com possibilidade de transgressiva. Né? Se o 1 estiver fornecendo pólen e você tiver que tomar a decisão de cruzá-lo com o 4 ou com o 3, certamente que você vai priorizar o 4, porque em relação ao 3 ele é bastante semelhante e esse cruzamento, né, ele pode não proporcionar aquilo que eu desejo em termos de heterose, em termos de segregação. Então veja que esse relatório por si só já é uma informação importante para o pesquisador. Vamos dar um exemplo como que a gente faria isso. Então vamos considerar aqui um conjunto de dados obtido de 10 genótipos em blocos ao acaso com 3 repetições e foram avaliadas 7 características. Então nós vamos obter a matriz de distância e posteriormente fazer esse relatório. Vamos considerar esse conjunto de dados inicialmente e ele será utilizado nas nossas conversas posteriores. Como eu não tenho esse conjunto de dados, eu vou simular, né? Então eu quero 10 genótipos, 3 blocos, 6 características. Pois bem, então a gente vai aqui chamar o aplicativo Genes. E em cima desse aplicativo Genes, a gente vai ter um módulo de simulação. E essa simulação de ensaios em blocos ao acaso, por exemplo. E aqui eu vou pedir para simular esse exemplo 2.dat. E a gente pediu que tivesse nesse exemplo 10 genótipos. Então vamos colocar aqui 10 genótipos em relação a 3 blocos ao acaso e 6 variáveis. Aí a gente simula. Aqui nós podemos considerar diferentes médias, diferentes heredabilidades. Se alguma tiver baixo, eu posso até aumentar. 77, aqui por exemplo 65. CV baixo eu posso diminuir, eu não quero alto CV, né? É um exercício apenas. E a gente então vai tentar fazer aqui a simulação. Então, posso imaginar uma determinada espécie e simular a característica que traduz o padrão daquela espécie. O fato é que eu tenho aqui um conjunto de dados, né? Esse conjunto de dados se refere a 10 genótipos, avaliado em 3 blocos e foram mensurados cerca de 6 características. Então veja bem, se eu pretendo fazer estudo da diversidade genética, uma primeira providência é fazer análise de variância. A gente primeiro define a trilha de dados, o local onde se encontra aquele arquivo, que se chama exemplo2.dat, está definido nessa pasta bio646 dados. A gente então vai no procedimento análise de variância e vamos fazer a análise de variância do experimento em blocos ao acaso. É um DBC sem parcela perdida. Vou chamar esse arquivo aqui, é o exemplo 2 que nós acabamos de simular. Vou declarar os parâmetros. Obviamente que eu sei que existem 6 variáveis, 10 genótipos e 3 blocos. A gente clica nesse ícone para saber se de fato o computador identifica esses parâmetros que a gente sabe que existe lá no arquivo de dados. Ele identificou 6 variáveis, 10 genótipos e 3 blocos. Então, bastante interessante. Eu posso visualizar meus dados, fazer diagnóstico, né? Meu arquivo tem 8 colunas, que são as 6 variáveis mais descrição de tratamento em bloco. Então está corretinho, 30 linhas, correspondente a 10 genótipos, 3 repetições.
vou fazer a análise de variância. A minha análise de variância da variável A, o variável x1, a variável x2, e assim vai, eu vou concluir, né? A análise de variância nada mais é do que procedimentos que vai te responder uma série de questões. Você faz a experimentação porque tinha anteriormente hipóteses. Então nós podemos perguntar e agora, por meio da análise, nós vamos escutar as respostas. Será que existe variabilidade na minha população para a característica A? Então a análise vai responder sim, existe variabilidade. Foi significativo o teste F. Será que a minha média, minha população tem um bom potencial? Tá certo? Ela tem uma média, um padrão alto, um padrão baixo? Eu vou responder essa questão observando a média. A média foi 219. Obviamente que eu já tenho informação da literatura, informação de testemunhas sobre o que é uma população boa. Uma população boa, digamos que produza 200. A minha está produzindo 219. Ótimo. Você está acima da média. Mas se a média for 400, a minha está 219. De fato, ela tem variabilidade, mas ainda com potencial produtivo para características de interesse bastante baixo. Vou ter que melhorar bastante para chegar no patamar que se encontra as variedades comerciais. Eu posso pensar em trabalhar com melhoramento, então preciso decidir sobre, preciso me informar sobre dois aspectos: a variância genética e a variância ambiental. Tem variância genética, mas deve ter ambiental. Será que a ambiental é grande ou ela é pequena? Bom, então tem informação sobre a heredabilidade, uma heredabilidade de 76%, me diz que 76% da variação é genético e o restante, 24%, é ambiental. Então veja que a nossa conversa, ela passa a ter respostas na medida que eu consigo interpretar os resultados da biometria que eu acabei de utilizar. Tá certo? Fiz a análise de variância para responder questões importantes. Bom, muitas questões vão ser respondidas. Outras questões eu vou ter que prosseguir a análise. Para prosseguir a análise, por exemplo, eu posso agora deixar de ter uma pergunta univariada e ter uma pergunta multivariada. Com base nessas 6 características que foram mensuradas, existe uma diversidade genética. Agora eu não estou interessado na variável A, B, C, D. Eu estou interessado no fenômeno da diversidade. Então eu preciso quantificar essa diversidade e vou fazer uma nova análise biométrica para eu ter respostas às novas indagações. Então veja, eu vou, por exemplo, comparar as médias univariadas, mas me interessa aqui calcular a distância. Então quando se calcula a distância, aqui nessa tecla de atalho, o computador sabe que eu vou precisar das informações das médias e sabe que eu vou precisar das informações das variâncias e covariâncias residuais. Esse arquivo aqui, exemplo 2, com esse prefixo, digamos aqui, ou essa parte do file name, não do tipo, sufixo em relação ao file name, mas prefixo em relação a essa parte aqui. Então ele tem essa extensão MED, ou esse arquivo que trata da variância e covariância residual com a extensão CRE. Então, se eu clicar aqui nesse ícone, ele já sabe que precisa salvar essas duas matrizes. Então, eu vou passar aqui para esse procedimento, e esse procedimento me leva a esse arquivo de médias, me leva o arquivo de variâncias e covariâncias residuais, e me permite aqui criar uma nova matriz. Nós vamos chamar de Mahalanobis, né? Então, exemplo 2, pegou o arquivo de médias e transformou numa matriz de Mahalanobis de distância. Bom, tem aqui 6 variáveis, 10 genótipos, não precisa padronizar dados, aqui colocar sim ou não não é necessário, porque a Mahalanobis já automaticamente padroniza, isso aqui não é levado em consideração. Simulações se você fosse fazer análise de bootstrap, que não é o caso. Agrupamento, se eu fosse fazer agrupamento, não vou fazer agrupamento agora. Eu quero única e exclusivamente a matriz de distância, que vai ser uma matriz de Mahalanobis. Então eu gero essa matriz de distância
ele vai me dar aqui o resultado, vai analisar, né? Pegar essas médias. Existe aqui um processo de transformação denominado de condensação pivotal, tá certo? Isso aí é um artifício bastante utilizado, mas isso anos atrás, para evitar, por exemplo, algoritmos que dependessem de inversa de matriz. E aqui então ele vai me dar todas as distâncias, inclusive a importância das características, que é um subproduto da Mahalanobis, onde o Singh propôs uma estatística S, que me diz aqui qual característica é mais importante para o estudo dessa diversidade. A mais importante, com 67%, foi a característica C, X3. Nós sabemos que essa estatística S de Singh, ela guarda uma relação com a variabilidade proporcional, né? Quanto maior a variabilidade em relação à variabilidade residual, mais importante seria a variável para estudo da diversidade genética. Então veja que eu passo agora a ter essa matriz de distância. Posso observar essa matriz de distância, que eu dei esse nome, aqui dentro desta declaração, porque agora já passa a existir. É uma matriz 10 por 10, cujos elementos diagonais são todos iguais a zero, começa com zero até o último zero, e aqui nós temos as distâncias de Mahalanobis. Pois bem, bom, o que eu vou fazer com essas distâncias? 10 por 10 pode ser que seja fácil uma investigação, mas eu posso submetê-la agora a um padrão de agrupamento e aí responder uma série de questões. Mas o que nós estamos discutindo agora é que é possível ainda fazer uma inspeção desses elementos. Então veja, eu posso retornar aqui e aqui eu tenho um novo atalho, tá certo? E eu passei da nova para esse atalho e aqui eu tenho um novo atalho. O que eu posso fazer com essa matriz de distância? Eu posso fazer uma inspeção dos mais e dos menos similares. Então existe o botão aqui mais e menos similares, que seria um relatório que a gente gostaria de ter. Ele vai carregar agora a matriz de Mahalanobis. Vai perguntar, já vai responder aqui, que a matriz é 10 por 10, mas vai me perguntar quantas referências eu gostaria de ter. Eu quero saber um em relação a outros. A outros, quantos? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, você que decide. Bom, aqui ele colocou como sugestão 3, mas eu quero 4. Então veja que ele vai me dar uma informação. Essa informação eu tenho 10 genótipos, considerando a referência de 4, quais são os mais diferentes, os menos similares, os mais divergentes? Então o 1, ele é mais diferente do 9, depois do 3, depois do 4 e depois do 10. E o 2? Se eu quiser cruzar o 2 com alguém, sabendo que o 2 é bom, todos eles são bons, eu devo preferir investir em cruzamento com quem? Primeiro com 9, depois com 3, depois com 4 e depois com 6. O esforço, se eu tiver o 2, qual esforço não seria tão recompensador? É cruzar o 2 com 8, ou com 1, ou com 7, ou com 5, porque esses genótipos são similares em relação ao 2. E aqui ele traz aqui uma série de informações sobre o valor máximo, o valor mínimo, né? Quantas observações de distância você tem, tendo 10 genótipos, você tem 10 vezes 9 sobre 2,45 de distância, a média desses valores, a variância, quantos estão aqui, e será que isso aqui segue distribuição normal? Muitas vezes não, né? Então você espera, se tivesse distribuição normal, 68% dos dados aqui nessa faixa, e aí você tem um relatório. Então veja que nós estamos então aprendendo como investigar a minha matriz de dissimilaridade, né? Então nós fizemos exercício e fizemos um relatório, porque a gente então pode, não precisa fazer um agrupamento, eu posso fazer o uso dessa matriz e ser uma informação técnica importante, inclusive para orientar cruzamentos. Bom,
mas eu posso adicionalmente fazer agrupamentos, tá certo? Então veja que nós estamos dispostos a fazer agrupamento. Temos várias opções, né? A princípio, nós teríamos agrupamentos do tipo hierárquico, do tipo de otimização e do tipo de dispersão gráfica. Então nós vamos investir o nosso tempo agora falando sobre os métodos de otimização e os métodos hierárquicos, né? Mas precisamos, ao adotar um método, saber quais são as propriedades daquele método para entender que aquele método é uma estratégia de análise. Pode existir outros tipos de estratégias, mas você optou, na hora que você faz a opção para o método Toche, você leva com você um princípio. Se você não concordar com esse princípio, não era para você ter adotado o método, né? Então veja que nós precisamos ter um certo entendimento do significado de cada um método. Então nós vamos repassar aqui sobre alguns conceitos para que vocês possam, ao adotar um método, refletir se ele tem uma abordagem dentro daquele conceito ou de outro conceito. Então os métodos de agrupamento, eles podem ser aglomerativo ou divisivo, né? Então aglomerativo, você começa a ter a unidade é um indivíduo, se tem 10 genotes, você tem 10 indivíduos, e você vai aglomerando. Aglomerou o B com C, o D com E, vai formando um grupo, até que no final você chega a todo mundo. Isso é um método aglomerativo. Você parte da unidade e chega no todo, né? Então muitos métodos vão ser aglomerativos. O método, o PGMA, o vizinho mais próximo, eu vou partir da unidade e vai chegar no final da árvore, né, no final do dendrograma, você acredita que todo mundo foi reunido. Você pode até fazer inspeção da ramificação, mas no final todo mundo tem uma unidade. Você pode ter um método divisivo. Então veja, você parte do todo e posteriormente questiona se existe possibilidade de partição, né? Onde partir. Então nós temos aqui o todo e decidimos partir, colocar aqui, fazendo um ordenamento e fazer divisões. Então veja que é de trás para frente, é uma estratégia um pouco diferente. Tem certos métodos que se fundamentam nessa estratégia divisiva, né? Por exemplo, na hora que você faz um teste de agrupamento de médias, um teste Scott-Knott, por exemplo, é essa ideia divisiva. Ele parte, faz o ordenamento das médias, e se você tiver 10 médias, você compara a maior contra as outras 9, as duas maiores contra as outras 8, as 3 maiores contra as outras 7. Então, se você entender o agrupamento univariado Scott-Knott, é uma proposta divisiva. É um método de agrupamento dentro da filosofia divisiva. Nós vamos entender método de agrupamentos aqui com filosofia aglomerativa. Bom, aí se você aprender um outro método, você vai ter que perguntar: esse método é aglomerativo, esse método é divisivo, para você entender as propriedades, né? Nós vamos falar aqui no futuro de árvore de decisão. Árvore de decisão, BAG, BOOST, são procedimentos de inteligência computacional fundamentado em processo divisivo, né? E assim vai. Nós temos que considerar métodos hierárquicos e métodos não hierárquicos. Então, métodos hierárquicos lembra uma hierarquia, lembra um ancestral e um descendente. Isso temos, então, se for hierarquia genética, temos os descendentes e os ancestrais. Então, nós podemos adotar essa filosofia hierárquica, que nós vamos importar, por exemplo, da taxonomia, de saber mais ou menos a história evolutiva. Mas, no nosso caso, nós não temos nenhum interesse em história evolutiva. Tá certo? Tanto é que não faz sentido
Os nossos genótipos 1, o genótipo 1 não descende do genótipo 2. Essa hipótese não está sendo testada. Nós não temos uma questão de evolução envolvida. Mas nós podemos importar esse desenho dessas unidades. Obviamente que só interessa aqui essas unidades. Se eu tenho 10 genótipos, interessa 10 pontos. Se fosse um estudo evolutivo de filogenia, me interessaria essas 10 unidades e me interessaria também as unidades hipotéticas. Aqueles ancestrais que devem ter promovido essa ramificação. Então nós temos unidade de trabalho, unidade taxonômica de operacionais e unidades hipotéticas. Não me interessa a unidade hipotética e nem temos aqui uma ancestralidade, uma hierarquia. É apenas uma estratégia que faz lembrar as ramificações com o método hierárquico. Nós podemos usar método não hierárquico através de dispersão gráfica, como variáveis canônicas, componentes principais, ou método Toché. Então você tem opções de como explorar aquela sua matriz de distância dentro de filosofias diferentes de análise. Bom, existem métodos sem sobreposição e métodos com sobreposição. Então veja, nós vamos estudar métodos aqui. Método Toché, por exemplo, é um método que vai estabelecer grupos, e esses grupos são grupos sem sobreposição. Então se o genótipo 1, 2, 3 faz parte do grupo 1, então eles não vão fazer parte mais do grupo 2, do grupo 3. O grupo 2 vai ter genótipos que não são comuns aos genótipos do grupo 1. Então, grupos mutuamente exclusivos. A gente conhece técnicas em que existe sobreposição? Conhecemos sim, tá certo? Às vezes em estudo de interação genótipo-ambiente, estudo de estratificação, você pode, por exemplo, falar que o grupo que envolve o ambiente 5 e 6 proporciona interação não significativa, mas o 3 e o 5 também proporcionam interação não significativa. Então você vê que às vezes você tem a presença do ambiente 5 nesse grupo, ambiente 5 nesse outro grupo, então você só quer fazer grupos cuja interação seja não significativa. Mas o grupo 1 e o grupo 2 pode contemplar ambientes comuns e isso não vai te atrapalhar a interpretação. Então existem métodos de aglomeração com sobreposição, existem métodos de aglomeração sem sobreposição. Nós pretendemos ter uma conversa sobre os métodos sem sobreposição, como é o caso do Toché. Existem métodos sequenciais e métodos simultâneos, tá certo? Também algum tipo de análise que a gente pode estabelecer, inclusive modificar. Nós temos, por exemplo, o método Scott-Knott, trazendo de novo o método Scott-Knott, ele é um método sequencial. Então você tem um conjunto de dados, e você, na verdade, Scott-Knott ele é simultâneo, e você então faz a partição num grupo, e posteriormente você faz a partição dentro desse outro grupo, e vai então fazendo as diversas partições. Vamos tentar entender aqui de uma forma mais ilustrativa. Aqui você tem um grupo original, e digamos que você faça aqui uma partição, aí você passa a ter dois grupos. Se você, com esses dois grupos, se você continuar a sua análise partindo simultaneamente aqui e aqui, nós vamos dizer que esse método ele é simultâneo, tá certo? Então aqui o passo 1, aqui o passo 2, você abre a possibilidade de partir aqui ou partir aqui. Isso é simultâneo. Esse é o teste Scott-Knott original. Mas já existe trabalhos propondo ele sequencial. Você não vai partir os dois grupos. Você abandona esse grupo e vai só partindo este, tá certo? Quando você chegar numa partição final, que você então vai só partindo uma das extremidades, você chegou então ao final com essa partição. Aí,
ao invés de você pegar, voltar aqui, você volta no conjunto original que existia, menos essa parte que já foi eliminada. Então você vai e elimina essa parte e volta a trabalhar com todo esse conjunto de uma forma sequencial. Então o agrupamento pode ser simultâneo, quando você tem o todo, parte em duas partes. A parte 1 é partida, a parte 2 é partida. Se tiver 3 partes, todas as 3 partes submete a partição. Se tiver 10 partes, todas as 10 partes em cada nível submete a partição. Isso é simultâneo. Se você tiver um todo, partir, só fica com uma parte para trabalhar, certo? Digamos que você fica apenas com os maiores valores, então você leva essa parte até o final. Aí você volta numa nova etapa, pega a segunda parte. Imagina que você tem aqui uma bexiga de mortadela, você parte, só tira uma ponta. Isso é sequencial. Depois você tira outra ponta, isso é sequencial. Outra coisa, você tiver uma bexiga de mortadela, partir no meio, partir aqui, fazer simultâneo, e você tem ao final de... Obviamente que o método simultâneo é muito mais rápido que o método sequencial, que ele volta naquele todo, elimina uma parte e processa novamente. Então veja que nós vamos usar aqui o método de Tocher, que ele vai ser o método, você vai fazer o grupo 1, depois você vai voltar no todo, ou admitindo que existe algum outro parâmetro e refazer a sua análise. Então, existe aí procedimentos bastante interessantes para isso. Existe método que usa critério local e critério global, né? Então, veja que a gente poderia, por exemplo, fazer um estudo da diversidade genética. Então, se eu fizesse um estudo da diversidade genética global, eu poderia dizer que tem esse grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Eu olhei a coisa como um todo. Mas, posteriormente, eu posso olhar apenas esse conjunto. E aí eu posso mudar o meu critério. Então, eu vou fazer aqui uma diferenciação entre grupos e aqui eu tenho um critério local, apenas para esse subconjunto. Eu fiz um agrupamento inicialmente global, e aí eu consigo dizer que o 1 e o 2 são diferentes. Imagina que você tem uma série de indivíduos. E a gente pode imaginar que esses indivíduos aqui têm mais similaridade que esse, mais que esse, mais que esse. Então a gente pode fazer um estudo da diversidade desses vários grupos. Se eu tiver um indivíduo cá em cima, né, e faço uma análise global, eu imagino que esse indivíduo aqui seja diferente e esses todos os indivíduos são indivíduos similares. Porque como o meu critério é global, eu tenho que olhar para todos e verificar que existe uma distância muito grande, que a distância entre esses aqui não são tão grande quando a gente tem uma visão global. Mas quando a gente tem uma visão local, a gente passa a imaginar que aqui dentro você tem mais homogeneidade em certos, isolados, em certos subgrupos. Então veja, eu posso primeiro aplicar o método de agrupamento com critério global para realçar essa diferença e posteriormente usar o método de agrupamento com o critério local para realçar a diferença aqui dentro. Então, tudo isso é possível de ser realizado. Existem soluções diretas, existem soluções iterativas, né? Você pode pegar um conjunto de dados e fazer a divisão, ter uma resposta única, né? Você pode ter soluções iterativas. A gente vai discutir sobre alguns métodos aqui iterativos, como é o caso do caminhos, onde você admite que você tem uma nuvem de pontos e ali você tem 3 grupos, por exemplo, 3 centroides, e você vai decidir quais são os indivíduos que pertencem ao centroide 1, 2 e 3. Então você faz a primeira rodada, acomoda os indivíduos, calcula as médias, os pontos atualizados do centroide,
roda de novo, até estabilizar. Então esse é um processo cuja solução ela é iterativa, visando aí a otimização, garantir que a variação dentro seja a menor possível, a variação entre seja maior. Existem os métodos de agrupamentos ponderados e método de agrupamento não ponderado. Nós vamos realçar esses aspectos também nos agrupamentos. Por exemplo, o PGMA é um método não ponderado. Às vezes você tem método ponderado. Muitas vezes, por exemplo, você pode perguntar qual que é a distância do indivíduo 4 em relação ao grupo que tem o indivíduo 1, 2, 3. Então você pode dizer que a distância do 1 com 4, 2 com 4, 3 com 4, dividir por 3. Então isso aqui é uma média aritmética simples. Mas se você imaginar que o 1 com 2 tinha um histórico de que anteriormente estava agrupado, você pode adotar um método que é a distância do 1 com 2 em relação ao 4, mais a distância do 3 em relação ao 4, uma média aritmética do indivíduo com o grupo, do indivíduo com outro indivíduo. Posteriormente, como você ficou com o grupo e indivíduo, você pode aplicar a regra de novo, de indivíduo para indivíduo, de indivíduo para indivíduo. Do 1 com 4, 2 com 4 dividido por 2, mais esse 2, 3, 4 dividido por 2. Então você está dizendo que essa distância aqui, na verdade, é D1, 4 mais D2, 4, tira o mínimo muito comum que dá 2D3, 4 e divide aqui por 4, tá certo? Então veja que você tem uma média ponderada. Então nós chamamos os métodos que levam isso em consideração como sendo um método ponderado. Existem métodos adaptativos e métodos não adaptativos. Isso também guarda uma filosofia de inteligência, de você ter um processo de aprendizado, e você então pode, inclusive, ir ajustando de forma que você tenha uma boa classificação daqueles indivíduos, principalmente quando você tem algum processo supervisionado, que você já sabia mais ou menos que aqueles indivíduos pertencem ao grupo 1, pertencem ao grupo 2, então o método vai se moldando em função daquela informação que você tem. Pois bem, então nós vamos aprender uma série de métodos e vocês, quando utilizar um método, você tem que saber que ele tem uma particularidade. E que existe outro método, outra possibilidade com outra particularidade. Então, aquele resultado seu, ele é consequência do uso daquele método com aquela particularidade que você acredita ser a melhor para o seu conjunto de dados. Vou usar o método Touché tal como foi proposto. Então, o método Touché, eu vou saber que é um método de otimização, não é um método hierárquico, é um método não hierárquico, não vai ter dendrograma, ele vai agrupar, ele vai vai fazer grupos não mutuamente exclusivos, vai ser um procedimento simultâneo, vai formando a primeira etapa, depois forma a segunda etapa, mas eu posso dizer que ele é simultâneo, porque ele depende de um parâmetro inicial que ele é global. Se ele fosse, existe proposta para esse parâmetro ser local e, consequentemente, ele teria uma configuração sequencial. Vamos entender, então, o método Touché e vocês depois identificam as particularidades desse método. Bom, o método Touché é um método multivariado de agrupamento, tá certo? Então, ele vai fazer grupos. E ele então pega a matriz de distância, identifica os mais semelhantes e agrupa. Então, o mais semelhante é 1 com 2 e agrupa. Depois ele vai identificar um outro indivíduo que é mais semelhante àquele que já foi agrupado e também colocar dentro do grupo. E assim vai aumentando o grupo. Bom, obviamente existe um momento que você vai ter que parar e decidir se pode ou não incluir um candidato ao grupo em formação. Existe um fato básico. Sempre quando você coloca um indivíduo dentro do grupo, o valor da distância média dentro do grupo aumenta. Você pegou os dois mais semelhantes.
Então a distância era pequena, tá certo? Você tinha uma distância. Agora você colocou um terceiro. Então se você tem 3, você tem combinação de 3, 2 a 2 vai dar 3. Você tem a distância do 1 com 2, do 1 com 3, 2 com 3. Tem a distância média maior do que a distância original. A distância que era 1 com 2. Se você colocar mais um, aí você tem 4 indivíduos. Você passa a ter mais distância. Combinação de 4, 2 a 2, que vai dar 6 medidas de distância. Então essa distância média sempre aumenta com a inclusão. O segundo fato é que você pode tomar a decisão de incluir um indivíduo em um grupo por meio da comparação do acréscimo no valor médio da distância dentro e um nível máximo, tá certo? Então você tinha uma distância média, agora você colocou outro indivíduo, houve um aumento. Você pode falar, aumentou quanto? A distância média era 10, passou para 15, aumentou 5. Então, se você tiver um valor referencial, né, para saber o quanto você pode aumentar, então você teria a decisão de parada ou a decisão de acréscimo. Então, você pode estabelecer arbitrariamente e adotando por um critério aqui estatístico. Tá certo? Então, aumentou 5, o seu critério era permitir aumentar apenas 4. Bom, então não pode, porque vai aumentar mais do que eu permitir. Tá certo? Pois bem, então nós precisamos achar esse valor de θ, que vai ser exatamente esse limite. Tá certo? Esse valor de θ é uma informação importante, não está vinculado à probabilidade, à estatística, mas está vinculado a um critério, né? O Tocher estudou o assunto e falou, ó, a maneira de encontrar o θ que satisfaça um critério, né? Então o critério é a seguinte, então ensinou a gente dentro do critério dele. Qual que foi o critério dele? O critério dele é dizer que a distância intragrupo tem que ser menor do que qualquer distância intergrupo. Então falou e fixou no critério, não está associado a 5%, 1%, 10%, não tem nada a ver de probabilidade, não tem nada a ver com significância, tem a ver com critério estabelecido. Então esse método vai otimizar esse critério. Como é que nós arrumamos esse θ? Então ele nos ensina. Ele vai falar, você pega cada indivíduo, você tem 10, uma matriz 10 por 10. Pega o indivíduo 1. Qual que é a menor distância em relação ao indivíduo 1? Vale 0,2. Em relação ao indivíduo 5, 7, sei lá, vale 0,2. Qual que é a menor distância em relação ao indivíduo 2? Então você vai acumulando isso num conjunto. Até o indivíduo 3, o indivíduo 4, até o indivíduo 10. Então você tem um conjunto com 10 elementos. Esses elementos são as menores distâncias em relação a cada um dos genótipos que você analisou. Você vai inspecionar esse conjunto de menores distâncias e vai encontrar esse θ. Quem é esse θ? Esse θ é o maior elemento desse conjunto de menor distância. Se você assim fizer, o Tocher demonstra que você vai atender um critério de otimização. Qual é? Que a distância dentro do grupo é menor do que qualquer distância entre grupos. Então esse é o princípio do método Tocher. Bom, então está resolvido aí como ter esse valor referencial. Existe um outro problema que nós podemos resolver, devemos, saber como começar. Como é que eu começo? Bom, eu vou na matriz e encontro os dois mais próximos. Aí eu 5 com 8, beleza. A menor distância, 5 com 8. Então eu agrupei. E quem é o próximo? Coloquei o 5, 8. O próximo vai ser o 1, vai ser o 2, vai ser o 3, vai ser o 4, vai ser o 6, vai ser o 7, vai ser o 9, vai ser o 10. Então eu faço um teste. Qual que vai ser o próximo? Um próximo, se eu coloquei o 5 e o 8 aqui dentro, existe um próximo que aumenta pouco a distância. E como é que eu calculo essa distância nova? Então a distância de um indivíduo com o grupo já formado é a distância daquele indivíduo, a soma da distância daquele indivíduo com todos os indivíduos dentro do grupo. Então é fácil saber qual que é o próximo. Basta eu usar essa expressão
né, e comparar, eu fiz essa expressão por 1, por 2, por 3, né, por 4, por 6, e constatei que a menor distância, dado por essa expressão, foi proporcionada com a entrada do 6. Então, eu tento ver a entrada do 6, calculo o acréscimo médio, comparo com θ. Se for menor do que θ, permite então o 6 entrar ou não. Então, essa aqui é a mecânica do médio agrupamento. Bom, vou entender também o que é acréscimo médio, né? Como é que calcula esse acréscimo médio? Bom, eu estou fazendo agrupamento no tempo t, né? No primeiro nível, no segundo nível, ou no tempo t mais 1. Vamos pensar que no tempo t eu tenho n acessos. Eu já coloquei lá o indivíduo 3, 4 e 5. Então tem 3 lá. No tempo t mais 1, eu pretendo colocar mais 1. Né? Então vou colocar n mais 1. Né? Então se eu tiver n acessos, eu tenho quantas distâncias lá dentro? Combinação de n 2 a 2. Se eu tiver 3 indivíduos, A, B, C, eu tenho a distância de A com B, A com C, B com C. Então, combinação de 3, 2 a 2, 3. Então, isso aqui é o número de distância. Se eu colocar mais um indivíduo, aumenta-se o número de distância. Combinação de n mais 1, 2 a 2. Que é n mais 1 mais n dividido por 2. Essa diferença, né? Então, digamos aqui que eu tinha 5 indivíduos. Então, esse valor aqui vai ser 5 vezes 4 dividido por 2, vai dar 10. Se eu passar para 6, eu vou ter 6 vezes 5 dividido por 2, e eu vou ter 15. Quantas distâncias a mais eu tenho? Isso menos isso vai dar n. O n que era igual a 5. Então, o número de distâncias a mais, quando eu acrescento o indivíduo, é igual ao número de indivíduos que tinha no grupo no estágio t. Então, n igual a 5. E as distâncias? Eu tinha uma distância dentro do grupo. O que é a distância dentro do grupo? Se eu tinha 5 indivíduos, é a distância do 1 com 2, do 1 com 3, até a distância do indivíduo 4 com o indivíduo 5. Certo? Eu tinha 10 distâncias. Somei todo mundo. Se eu acrescentei mais um, então vai ser como se eu fosse a distância do grupo interna mais a distância do grupo, o indivíduo K, porque eu sei dessa expressão que eu estou usando. Então o acréscimo nada mais é do que esse total menos esse. Se eu tirar esse desse, o acréscimo vai ser a distância do grupo em relação a K. E o acréscimo médio vai ser esse valor dividido por N. Então isso aqui me dá o acréscimo médio. Tá certo? Isso aqui me dá o valor referencial. Se o acréscimo médio é menor do que o valor referencial, tomo a decisão de incluir um indivíduo no meu grupo. Se o acréscimo médio for maior do que θ, eu não vou incluir o indivíduo no grupo. Então está estabelecido o que é o método Touchet. Ele aumenta gradativamente o meu grupo, aumenta permitindo que a distância, o acréscimo da distância média dentro do grupo, não atinja determinado limite. Esse limite é encontrado como sendo maior dentro do conjunto cujos elementos são as menores distâncias. Vamos fazer aqui um exercício, né? Então nós temos aqui a matriz 7 por 7 e vamos no primeiro passo estimar então esse valor de θ. A primeira providência é fazer esse conjunto. O indivíduo 1, se eu for ver aqui, a menor distância em relação ao indivíduo 1 é o 0,98. O indivíduo 2, a menor distância do indivíduo 2 é em relação ao indivíduo 1, que é 2,16. O indivíduo 3, a menor distância, se eu pegar aqui o 3, eu vou ver que é 0,98. O indivíduo 4, eu vou inspecionar aqui, e eu vou inspecionar aqui. O menor valor é 9,55. Coloco aqui. E assim vai até o indivíduo 7. Então, esse aqui é o meu conjunto de menores distância.
O que é o valor θ? É o maior elemento do conjunto de menor distância. Então, o Toche me garante que, se eu adotar esse valor como critério, eu posso ser subjetivo. Posso adotar outro valor? Posso. Posso adotar 10? Posso. Posso falar 20, 1000? Posso. Você adota o que quiser. Mas, se você adotar esse, o Toche garante que um critério importante vai ser atendido. Que critério que é esse? A distância dentro do grupo ela é menor do que qualquer distância entre pares de grupo. Então, eu vou adotar a maneira como o Toche está nos dizendo, porque me interessa esse critério. Se não me interessar, paciência, eu vou usar outra estratégia. Então, eu vou formar o grupo 1. O grupo 1 eu venho na matriz e percebo que o grupo 1 deve ser formado pela união do acesso 1, do genótipo 1 com 3 de menor distância. 1 com 3, existia no grupo 1, o indivíduo 1, por exemplo, e o indivíduo 3, ele vai entrar, tá certo? Então, o número de indivíduos originalmente dentro do grupo, vamos pensar assim, existia 1. E levou a distância para 0,98. Então, aumentou para 0,98. Então, a distância, o acréscimo médio, é a distância do 1 em relação ao 3, que é 0,98, dividido por n, que é igual a 1. Então, vai dar o próprio 0,98. Esse 0,98, né? Isso aqui configura, então, o acréscimo médio, que é esse valor dividido por 1. É menor do que θ? É. Então, eu posso deixar lá o 1 com 3 junto. Se desse maior que θ, nem o 1 iria se unir com o 3. Pois bem, mas o grupo informação, que tem 1 com 3, eu preciso avaliar a possibilidade da entrada do 2, do 4, do 5, do 6, do 7. Então, vou usar essa forma, né? A distância do indivíduo em relação ao grupo é a soma da distância daquele indivíduo em relação a cada indivíduo que já estava dentro do grupo. Então, se eu entrar com 2, eu vou ter calculado a distância de um 2 com a distância de 2, 3. Se eu pensar em incluir o 4, eu tenho que calcular a distância 1, 4, 3, 4. Se eu pensar em incluir o 5, vai ser um 5, 3, 5. E assim vai. Então, qual o genótipo que ao entrar vai proporcionar a menor distância dentro do grupo? Então, a menor distância dentro do grupo vai ser a entrada do 5. Então, entre todas as possibilidades, a 5 é a mais favorável, porque contribui menos para essa acréscimo de distância. E quanto que vai ser esse acréscimo? Então, eu já sei quem é o candidato. Eu já sei que ele vai aumentar. A questão é saber quanto que ele vai aumentar. Então, eu vou colocar o 5. Aqui é o acréscimo na distância. Aqui é o acréscimo na quantidade de distância. E essa divisão 4,44 dividido por n. O que é o n? É o número de indivíduos que estavam dentro do grupo originalmente. 2. Vai dar 2,22, menor do que θ, porque o valor de θ era 9,55. Então, eu permito que esse indivíduo seja incluído. Pois bem, então agora eu tenho no grupo 1 o 3, o 1, 3 e o 5. Posso aumentar o grupo? Vou investigar. Posso colocar o 2, o 4, o 6 e o 7. Se eu colocar o 2, qual que vai ser esse acréscimo? Vai ser, né? Então eu vou colocar o acréscimo vai ser dado por 1, 2, 2, 3, 2, 5. Dentro desses candidatos, qual é o mais favorável a entrar? O 6. Se ele entrar, ele provoca um acréscimo de distância de 9,15. Então, a possibilidade do 6 entrar, ele provoca um acréscimo de distância. O acréscimo da distância, mais o acréscimo no número de distância, né? Eu tenho que considerar que aumentou mais 1. Então, aquele n, combinação de 4, 2 a 2, menos combinação de 3, 2 a 2, vai dar o n, que é igual a 3. Aquela forma que nós já deduzimos. Então, veja que esse valor é menor que θ, então é possível, é permitida a entrada. 1, 3, 5 e 6. Continuo o processo e pergunto se o novo pode entrar. Quem é? Quais seriam os candidatos? O 2, o 4 e o 7. Então, percebo que o 2 é o candidato mais indicado. Se ele entrar,
eu teria o acréscimo médio, que esse valor aqui encontrado, dividido por N, o N agora é 4, que é o número de genótipo dentro do grupo informação, 5,04 menor permitido. Vou avaliar agora a possibilidade de entrada do 4 e do 7. Se entrar o 7, a distância vai para 17,5, vai para 59,26. Então, provocaria um acréscimo médio desse 59,26 dividido por N. N agora é igual a 5, porque temos 5 indivíduos lá dentro. 11,85. Não pode entrar, porque ele é maior do que o θ, que é 9,55. Então, eu fecho o grupo 1. O grupo 1 ficou de 1, 3, 5, 7 e 6. Terminou o grupo 1. Aí eu volto agora na matriz, né? Daqueles indivíduos que não foram agrupados. Os indivíduos que não foram agrupados é apenas o 4 e o 7. Poderia ter muito mais. Se eu tivesse 100 genótipos, teria muito mais. Mas aqui são 4 e 7. Então, eu vou investigar a possibilidade de entrar com 4 e 7. 4 e 7, a distância é 9,91. É como se o 4 agregasse ao 7, ou vice-versa. Então, esse 9,91 é maior do que θ. Então, não posso agrupar o 4 e 7. Então, finaliza o agrupamento, colocando o 4 em um grupo e o 7 em outro grupo. Então, veja que agora eu tenho um resultado. O meu médio agrupamento proporcionou 3 grupos. Grupo 1, 1, 2, 3, 5 e 6. O grupo 2 com 7 e o grupo 3 com 4. O 9,55 você informa para o leitor que foi o critério global de agrupamento. Né? Bom, então, você tem aqui a distância média dentro do grupo, que é a distância do 1 com 2, do 1 com 3, do 1 com 5, do 1 com 6, 2 com 3, divide pelo número de distâncias. E a distância intergrupo, do 1 com 2 e do 1 com 3, e do 2 com 3. Veja que a distância média intragrupo é menor do que qualquer distância intergrupo. Eu posso agora fazer uma análise. Eu achei esse grupo aqui muito grande, eu posso agora deixar de ter a visão global, que era a visão dos 7 genótipos, e passar a ter uma visão local, que é a visão desses 5 genótipos. Então, vou fazer uma subdivisão, vou pegar essa matriz agora, ao invés de ser 7 por 7, é 5 por 5. Então, ao invés de ter o θ 9,55, era global. Mas agora, na matriz 5 por 5, eu vou identificar um outro θ. Esse θ é um θ local para o grupo 1. E aí, se eu submeter o grupo 1 ao mesmo procedimento, eu vou decompor, né? Dizer que, na verdade, existe a possibilidade de separar o 1 do 3, o 5 do 6 e o 2. Pois bem. Né? Então, esse é o método Toche original. Bom, existe a propriedade, né? Que esse método proposto, tem um outro que modificou o Toche, que ele tem um critério diferenciado para a inclusão de acesso em cada grupo que é formado. Né? Ao invés de ser dessa forma que é feito, que de certa forma ela é simultânea, ele passa a ser sequencial. O que significa passar a ser sequencial? É exatamente isso. Você fazer o grupo 1 e voltar ao grupo 2 pensando que agora você tem uma nova matriz. Tá certo? Então, quando você voltou nessa matriz, você ainda pensa no nível global. Se você agora pensasse nessa matriz para avaliar, digamos que tivesse mais elementos, considerar uma nova matriz e pensar que agora eu posso ter um novo θ, então a gente tornaria o método sequencial e não o método simultâneo. Então essa ideia foi proposta por Vasconcelos. Então esses indivíduos formarão um grupo inicial. A partir daí é avaliada a possibilidade de inclusão de novos indivíduos, em que a decisão de incluir o indivíduo em um grupo
é tomada por meio da comparação entre a acréscimo do valor médio da distância dentro do grupo e o nível máximo permitido, que é o valor θ1 da medida de similaridade encontrado no conjunto de menor distância. Na formação do grupo, você tem um procedimento similar, mas agora é estabelecido um θ2, né, que é o resultado da inspeção da nova matriz. Eu fiz o grupo 1, agora eu esqueço, eu volto como se aqueles indivíduos não existissem e começo na estaca zero no processo sequencial, né, ao contrário do processo simultâneo. Então essa é a proposta de Toché modificada. Pois bem, nós já fizemos aqui alguns exercícios e nós vamos fazer agora um outro exercício considerando a mesma matriz que a gente obteve a distância de Mahalanobis e vamos, exemplo 2, distância de Mahalanobis, é a matriz 10 por 10 e nós vamos agora identificar, né, os indivíduos com maior potencial, né, e pensar que a característica de maior valor econômico é a característica D, e posteriormente fazer a análise de agrupamento pelo método Toché. Então nós vamos lá dentro do programa Gênesis e fazer de novo a análise de variância. Estatística experimental, né? Blocos ao acaso, sem parcela perdida, aquele nosso exemplo 2.dat. Nós já temos a declaração de parâmetros, 6 variáveis, 10 tratamentos, 3 blocos. E fizemos então a nova. Proporcionou esse resultado e nós seguimos a análise com a obtenção de uma matriz de distância. O que nós estamos propondo agora é que antes de obter a distância eu faça comparação entre as médias. E vamos comparar entre as médias, essas médias desses 10 genótipos. Preciso da informação do arquivo de médias, das variâncias e covariâncias residuais. Aqui ele informa o número de variáveis 6, o número de tratamento 10, o grau de liberdade do resíduo, o número de repetições, que eram 3 blocos. E vou fazer um teste, por exemplo, um teste de significância pelo teste a 5%, usando Tukey, Shefei, Scott-Knott. Vamos pensar no Tukey. E aí então a gente vai processar e temos aqui as comparações entre as médias. E você aqui está sugerindo que eu trabalhasse com a variável D, a variável x4, e concluísse quais seriam os melhores genótipos, né? Vamos pensar aqui que os melhores, por exemplo, se a gente fosse trabalhar lá com o Scott-Knott, em relação à variável D, a variável x4, nós teríamos vários genótipos aqui como sendo bons, né? O 1, o 3, o 8. Então a gente tem essas informações. Aqui nós temos uma análise gráfica da variável 4. Então, aqui estariam os melhores genótipos. O 1, o 2, o 3, né? Mais aqui os que estão com a letra A. O 1, aqui o 8, são bons genótipos. Nós podemos guardar aqui esse gráfico para a gente saber quais são os bons genótipos. Pois bem, o que nós queremos agora é fazer um estudo da diversidade a partir da matriz de distância que nós já obtivemos, que é a distância, exemplo 2, Mahalanobis. Exemplo 2, médio, Mahalanobis. Então nós vamos em diversidade genética, em agrupamento de otimização pelo método Toché. Vou carregar a matriz de distância, que é o exemplo 2, médio Mahalanobis. Nós já obtivemos no exemplo anterior. Eu sei perfeitamente que é uma matriz 10 por 10, na diagonal 0, fora da diagonal, são as medidas de dissimilaridade. Vou declarar os parâmetros, reconheço que é a matriz 10 por 10, vou ter um arquivo que vai ser útil em outras análises,
em que ele vai me dizer quais são os indivíduos e que grupo pertence. E posso colocar aqui uma informação, quando eu tenho, sobre um arquivo de médias que deu origem a essa matriz de distância. Certo? Esse arquivo de médias era o arquivo, vamos colocar aqui, BIOS 646, procurar esse arquivo, que era o arquivo exemplo 2 MED, que ele tinha 6 variáveis. Então ele vai aqui acrescentar também uma informação importante, né? Esse arquivo é aquele arquivo que eu submeti ao teste de Scott-Norton. São as médias, né, dos meus 10 genótipos em relação às 6 variáveis. Com o agrupamento de Toshé, ele vai me dizer que esse genótipo aqui se pertence ao grupo 1, ao grupo 2, assim por diante. Então veja que, uma vez declarado aqui os nomes dos tratamentos, posso colocar o nome, colocar aqui genótipo 1, 2 até 10 e vou prosseguir a análise. Fazer aqui o método Toshé, considerando as informações dos 10 genótipos. Pois bem, então tem o resultado desejado. Aqui está aquele nosso conjunto de menores distância. Aqui está o parâmetro θ, 57,52. E aqui estaria o grupo. O grupo 1, envolvendo todos esses genótipos. O grupo 2 com o genótipo 6 e o 9 isolado. Aqui nós temos as distâncias dentro de cada grupo. O grupo 1 tem 8 elementos, então ele tem o número de distância, combinação de 8, 2 a 2, 8 vezes 7 dividido por 2, 28 distâncias. Aqui é distâncias intergrupo. Então a distância intragrupo é 40, aqui de um indivíduo só é 0, ela é menor do que a distância intergrupo. E aqui você pode caracterizar as médias da variável x1, x2 até x6, considerando apenas aqueles indivíduos. É lógico que a média do grupo 2 corresponde às médias do genótipo 6. A média do grupo 3 corresponde à média do genótipo 9. Se eu achar que esse grupo aqui tem muitos genótipos, eu posso fazer uma nova análise. Veja aqui que a partição usou esse critério global de 57,52. Agora eu vou excluir o 6 e o 9. Vou fazer de novo o Toshé, excluir o 6 e o 9. Então vou investir agora a análise apenas nos acessos do grupo 1. Então eu posso fazer essa análise. Agora não é mais aquele valor, é um critério agora local, novo, estabelecido, e eu consigo dividir, né, esse grupo. Aquele grupo foi decomposto, né? Tem uma nova divisão aqui. Então veja, vou refazer a análise com todos os genótipos. Eu tinha esse resultado, mas agora é como se eu adicionasse uma subdivisão, tá certo? Então esse aqui é o grupo 1, esse aqui é o subgrupo do grupo 1. Subgrupo 1, 2, 3 e 4. Eu consegui decompor, né, esse grupo com muitos genótipos em subgrupo, contemplando aqui o genótipo 1, 2, né, 8, 2 e 5, e todos esses genótipos que estavam listados aqui. Então, uma forma de fazer a análise. Se eu quiser diagrama, né, são 3 grupos, e eu posso dizer aqui que essa distância aqui foi uma distância grande, né? Essas distâncias daqui é maior ainda, isso aqui não guarda a proporcionalidade, então essa distância aqui é menor, essa de 400, essa aqui é um pouco maior. E a distância, né, dentro desse grupo foi 40,95. Então esse grupo 1 está mais próximo aqui do grupo 2 do que do grupo 3. Né? Então você pode fazer aqui um desenho, se assim desejar. Nós temos a possibilidade de fazer o Toshé modificado. Né? Nesse Toshé modificado, ele faz aqui o grupo 1,
Posteriormente, como só sobrou aqui os 6 e o 9, o resultado foi semelhante, né? Mas eu podia fazer o grupo 1, voltar na matriz, fazer o grupo 2, voltar na matriz, fazer o grupo 3 e assim por diante. Então, existe essa possibilidade de análise por meio do método Touché. Bastante simples. E o que nós precisamos interpretar é o seguinte. Então, tendo aqui o agrupamento, que nós já vimos, até com aquela informação do subgrupo, e nós tínhamos aqui um teste de desempenho, né? Então, eu posso combinar uma interpretação multivariada com a interpretação univariada. Eu sei, por exemplo, que o tratamento 1, aqui, digamos aqui, o 1, o 3 e o 18 são bons. Então, veja que o 1, o 3 e o 18 são bons. O 1, 3 e o 8 são bons. Então, nós temos aqui o 1 estaria nesse grupo, o 8 estaria nesse grupo, e aqui o 3, com a subdivisão. Então, veja, se eu quisesse investir em cruzamentos, eu vou dizer que o 1, 3 e o 8 são bons. Mas o 1 e o 3 são bons e divergentes. O 1 e o 2 e o 8 são bons e são mais similares. Então, em termos, se eu quero maior vigor, né, existe uma indicativa de que o investimento deve ser em priorizar o cruzamento 1 e 3, o cruzamento 8 e 3. E não priorizar tanto, devido à similaridade, as hibridações que envolvem o 1 do 8, que são bons, mas são os mais similares. Então, bom com bom vai dar bom, mas não vai um bom que vai superar por efeito heterótipo e nem proporcionar transgressivos. Então, essa que é a ideia de análise e interpretação, onde a gente combina resultados de análise de variância, resultados de comparação de média, resultados univariados, resultados multivariados, para tomar as decisões que melhor vai garantir o meu programa de melhoramento. Pois bem, o que a gente gostaria de apresentar era isso, sobre o método de otimização. Na próxima conversa trataremos dos métodos hierárquicos. E se você tiver dúvidas, sugestões, críticas, por gentileza visite os nossos endereços lá no YouTube ou no Facebook relacionado à comunidade Genes News. Por hora é só e muito obrigado. Até lá.